Olá, que bom estarmos juntos novamente. Parabéns pela sua disciplina, a sua disposição de aprender e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Deixa eu começar esclarecendo uma coisa da semana passada. Falei muito de teólogos do século XIX, mas eu estava querendo falar da teologia liberal. Esse é um estudo que a gente pode fazer num outro momento. Os teólogos liberais se opuseram no século XIX ao racionalismo alemão. Então eles deram um pouco mais de valor à humanidade. Então, quando dão muito valor à humanidade, deixa de lado a divindade de Jesus. Esses teólogos liberais foram eles que começaram a questionar a autoria dos livros. Eles têm um valor muito positivo para o nosso raciocínio eclesiástico, mas a gente não pode ficar agarrado apenas nos teólogos liberais. É muito interessante porque toda vez ao longo da história da igreja, em que a igreja, que o evangelho é confrontado, o evangelho de uma forma geral, toda a Bíblia é confrontada, aparecem alternativas para aumentarem um pouco nossa dimensão da leitura das Escrituras. Muito bem, era isso que eu tinha para falar para vocês e vamos orar porque a gente tem muito para falar sobre essa conexão de Pedro e Jeremias. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra é a luz mesmo para os nossos caminhos, mas a gente precisa que o Senhor nos ajude a entender o que está registrado nas Escrituras. A gente sabe que a Bíblia tem o seu contexto, a gente sabe que a Bíblia tem o seu propósito no passado e tem o seu propósito para nós hoje. Então ajuda-nos, Senhor Deus, com a atuação do Espírito Santo, abrirmos a Escritura, mas encontrarmos nela o Senhor, a quem nós amamos e a quem nós dedicamos esse tempo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos estudar o livro do profeta Jeremias. Jeremias é um profeta muito importante na história de Israel. Por que ele é muito importante? Porque Jeremias não é apenas um profeta. Se você for olhar, Jeremias capítulo 1, versículo 1, vai falar que Jeremias é um sacerdote, é de família sacerdotal. Eu vou pedir a Marília para ler Jeremias 1:1. Você vai ver que ele é de Anatote, que o pai dele se chama Ilquias, e que Jeremias foi profeta por quase 40 anos, cerca de 40 anos. Jeremias viu a reforma construída e elaborada por Josias e acompanhou o reino do sul até o final, até o cativeiro babilônico, mas ele foi muito desafiado. Se você for olhar, o primeiro grande desafio de Jeremias é entender que a liderança e que a reforma e que a mudança de atitude não se dá por documentos, que é o caso lá de Josias, né? É muito interessante porque Ilquias, a gente não tem como comprovar, mas é o mesmo, alguns acham que não, outros acham que sim, que é o mesmo Ilquias lá que achou o livro da lei na casa do Senhor, que é bem dessa época do profeta Jeremias. Eu vou pedir a Marília para ler de 1 a 3, Jeremias capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Vejam que Jeremias profetizou por um longo período. E aí no texto fica muito claro que Ilquias era sacerdote na época do rei Josias. E foi o Ilquias que achou o livro da lei perdido no templo, e houve uma reforma protestante, uma reforma religiosa muito forte na época de Josias, mas o coração da reforma acontecia em Josias e não na nação. O que eu estou querendo dizer é que não há reforma por decreto. Não adianta ter políticos evangélicos ou políticos relacionados ao mundo evangélico, porque uma reforma se faz com escritura, com Bíblia e oração. Um avivamento só acontece com Bíblia e oração. Não existe, ao longo da história, não existe pelo menos nenhum registro disso. Ainda no capítulo 1, você vai ver bem que Jeremias foi chamado ainda no ventre de sua mãe, e ele era muito jovem. Alguns dizem que tinha cerca de 20 anos quando Deus o chamou. Em vez de ser sacerdote, ele ia ser profeta. Vou pedir a Marília para ler Jeremias capítulo 1, versículo 6 agora, amor, por favor. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias 1,6, o Jeremias vai falar que ele é muito jovem. Ainda estou chupando espeta, me deixa quieto aqui, já me achou aqui, como aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, mas Deus fala: não, eu quero você, eu vou chamar e você não vai ser ouvido. Mas é interessante porque o desafio de Jeremias está aí no capítulo 1 ainda. Dá uma olhadinha quando vai dizer que você foi chamado para Israel e as outras nações. Eu não anotei aqui 9 e 10, Maria. Acho que é isso. Você foi chamado para plantar, para abraçar, para despedaçar, para arruinar, para destruir. Olha só, 1, 2, 3, 4 e 5 palavras negativas e 2 positivas, mas também para edificar e plantar. Vou pedir a Marília para ler novamente. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Para arruinar, para destruir. O que mais que está aí, Maria? Arrancar. Para arrancar. E despedaçar. Despedaçar. E qual é o positivo? Edificar e plantar. Edificar e plantar. Deus chamou Jeremias para isso. Ele inclusive disse que Jeremias não ia ser ouvido. Mas para quem ele falou isso? Está no versículo 9. Jeremias é chamado para falar para quem? Versículo 9. Israel. Nações e reinos. E as nações. A gente tem que ter lucidez para isso, para entender que ele foi chamado. Já o Reino do Norte não existia, ele foi chamado para todo o povo e também para as outras nações. O que significa isso? Que Deus não é um Deus sectário, não é um Deus exclusivista. Não, ele inclui na profecia de Jeremias todas as nações. A gente vai ver isso, eu espero que eu consiga explicar para vocês. Agora eu vou pedir a Marília para pular para o capítulo 36. 20 anos depois que Jeremias já estava trabalhando como profeta,
você vai ver que Deus chama Jeremias para ele registrar, deixa eu ver onde que eu anotei aqui, para ele registrar tudo que passa com ele e registrar suas mensagens e suas memórias. Dá para achar aí, Marília, o versículo que fala sobre Baruque, quando ele vai chamar Baruque para ajudá-lo. Olha, 20 anos depois, Deus fala assim: rapaz, esse negócio que você está escrevendo é muito interessante, esse negócio que você está fazendo, seu ministério é muito interessante. 20 anos depois ele fala: começa a registrar o que você está vivendo, o que você está passando. E aí Jeremias chama Baruque. Vê lá, pode ler, Maria, por favor. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Aí eu já vou começar a fazer conexão. E você deve lembrar que semana passada, na lição passada, eu fiz um desenho parecido com esse, não foi? Eu fiz um desenho bem parecido com esse aqui, que essa é a primeira grande conexão entre Jeremias e 1 Pedro. Lembra-se que na semana passada eu fiz um rabo de cavalo aqui no profeta, não tem problema não, né? Semana passada a gente colocou Pedro, e você lembra quem é? Lembra quem é lá na semana passada? O nome é Silvano. E hoje eu estou fazendo relação com quem? Entre Jeremias e Baruque. É muito interessante porque se você for para Minas Gerais e olha os 12 profetas feitos pelo nosso querido artista brasileiro Aleijadinho, Baruque está entre os profetas, e Baruque na verdade era o escrivão, a pessoa que escrevia o texto que Jeremias ia citando. Mas você prestou atenção na leitura que a Marília fez? Ela falou claramente, ela leu, e o texto está muito claro, e dizer para Jeremias: pega o livro e escreve no rolo do livro as coisas que já foram e as coisas que vão acontecer. Olha que coisa legal, ali ia ter que recordar, relembrar e registrar tudo que está ali. Recordar, relembrar e registrar, olha que chique. Mas depois a gente vai falar agora a gente vai falar sobre a subdivisão do texto do profeta. Vamos à subdivisão do livro, porque o livro de Jeremias, você vai perceber que parece uma colcha de retalhos. Ele não está, uma coisa é certa, ele não está em ordem cronológica. Por quê? Se você pensar, 20 anos depois é que Deus fala para ele registrar, e a gente tem os textos. Eu gosto de pensar nisso, porque Deus cuidou de nós, cuidou do povo dele daquela época e cuidou de nós e nos deu esse tesouro que é o texto de Jeremias. Jeremias é um profeta tão impactante, eu já falei isso, mas eu preciso repetir. Ele é tão impactante que as pessoas lá no Novo Testamento, quando Jesus pergunta: e os homens, e vocês, o que os homens dizem que eu sou? Ele falou: Elias, Jeremias ou um dos profetas, para vocês terem ideia da importância de Jeremias. E Jeremias é tão importante. Por que ele é muito importante? Porque ele vai falar para todo Israel de Deus e as nações de que Deus é justo, mas que em Deus há esperança. Então já fazendo a conexão,
Deus é justo, mas é nele que a esperança brota. Confiados nele é que a esperança brota. Vamos às subdivisões. Você vai ver do capítulo 1 ao capítulo 24, eu vou dar destaque em alguns capítulos aqui, tá? Acusações e alerta. Então você vai ver que Baruch parece que organizou o livro desta forma. No capítulo 25, eu coloquei assim: aí vem a Babilônia. Cuidado, aí vem a Babilônia. Depois você leia para ver se faz sentido para você isso que eu estou colocando aqui. De 26 a 45, olha, eu vou dizer para você, é tão difícil, comentei isso com a Marília essa semana, é tão difícil fazer a subdivisão, sabia? Porque o texto de Jeremias, quando você tem pouca informação, é mais simples, né? Mas quando você tem um pouquinho mais de informação, é complicado você enxugar um texto tão longo, né? Porque alguns dizem que o conteúdo de Jeremias, não em termos de capítulos, mas em termos de conteúdo, de volume de texto, se você juntar Jeremias e Lamentações, ele é maior do que o próprio livro de Salmos. É incrível. Jeremias, ele escreve 52 capítulos, mais 5 lá de Lamentações, depois a gente vai falar também de Lamentações, é mais do que os 66, por exemplo, de Isaías. É muito curioso isso, prestar atenção nisso. Do 26 ao 45, ele vai falar de julgamento. Então eu vou correr aqui, porque eu acho que isso, o livro de Jeremias valeria um trimestre inteiro, viu? Porque o livro de Jeremias é muito pesado em termos de conteúdos. 46 a 51 dá para estudar a história de Israel por meio de Jeremias e tal. Aqui é esperança para todos, para todas as nações. Não Jesus, mas os Deus é a esperança para todas as nações. Capítulos 50 e 51. Não, vou colocar logo o 52 aqui, porque o 51 é o destaque que eu quero fazer. Capítulo 52 é destruição e exílio. Vamos lá para acusações. Vou pedir a Marília para abrir o capítulo 7. É um capítulo muito famoso do livro de Jeremias, porque ele vai falar sobre o sermão do templo. Depois, no capítulo 30, ele vai fazer também o sermão do templo, que ele vai falar sobre julgamento. Mas no capítulo 7, é a primeira vez que ele fala de sermão do templo. Eu vou pedir para ela ler os versículos 3, 4 e 7. Leia 3, 4 e 7. Todo o capítulo 7 é um capítulo imperdível para ver como isso se encaixa nos dias de hoje. A gente pensa assim: eu sou cristão, eu sou membro da Igreja Batista de Barão da Taquara, eu sou membro da igreja tal. Isso pouco importa, porque o que importa de verdade é o que você faz e não os títulos, os rótulos que você carrega, entende? Então, naquela época de Jeremias, as pessoas iam para o templo, adoravam a Deus no templo, faziam todo o ritual certinho, conforme está escrito lá no livro de Levítico, mas quando saíam do templo, faziam orgias, idolatrias, injustiça social. Não adianta, Deus não está brincando que era um agradinho. Na verdade, Deus tem paixão e relação conosco. O culto é a palavra que vem de cultura. O culto é consequência da vida da gente. Vai lá, Marília, por favor, leia.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. São vários versículos, versículo 16, versículo 19, versículo 23, vários versículos fortes e pesados no capítulo 7, que é o Sermão do Templo. Então vocês imaginem a simpatia, entre aspas, que Jeremias tinha dos colegas sacerdotes. Óbvio que as pessoas odiavam Jeremias, porque os próprios sacerdotes faziam negociatas, como dá uma agradinha aqui, dá uma oferta, entrega seu dízimo que vai dar tudo certo com você. É ruim, não é assim que funciona. Jeremias pega pesado, fala a verdade e encara tudo isso, mas Deus já tinha dito isso para ele, não é? Veja lá, por favor, vamos fazer um passeio, volta no capítulo 1, versículos 9 e 10, eu acho que é o 10 que vai falar sobre a amendoeira. Isso é interessante para... Deixa eu ver qual é o versículo que eu anotei aqui. Para você, capítulo 1, versículo 11 e 12, desculpa. De amendoeira. Eu fiquei que negócio de amendoeira. Para mim, a amendoeira é só a árvore que dá aquela amêndoa e dá na casa da minha sogra tem até amendoeira lá, de vez em quando cai uma, dá uns tecos no carro não, porque agora já tem proteção, mas faz um barulho, parece que você tá levando tiro, mas é uma amêndoa que está caindo na cabeça. Eu vou pedir a Marília para ler, eu vou explicar a vocês, tentar explicar rapidamente esse texto, para você entender o que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É muito legal, porque a gente se perde, né? Na tradução, a gente perde completamente a realidade. A palavra amendoeira é shoked, que em hebraico é a mesma coisa da palavra vigilante. Olha, por isso que Deus já fala: estou vigiando, estou vigilante. Por quê? Quando que ele fala isso? Porque a amendoeira tem uma coisa curiosa, ela é a primeira planta a florescer na primavera. Então, quando Deus pergunta a Jeremias: o que você vê? Ele fala: eu vejo uma amendoeira florescendo. O que significa isso? Esperança. Esperança de que a primavera vai chegar. É curioso, porque se Jeremias viu a amendoeira florescendo, é porque o julgamento vai trazer, na verdade, uma maturidade para aquele povo. E a maturidade se chama cativeiro babilônico. É muito, muito, muito legal isso aqui. Em outras palavras, eu tentei escrever aqui, Deus está dizendo: eu sou como a amendoeira que revela a primavera. Então anota aí e veja o que está acontecendo. Muito bem, no capítulos 1 a 24 você vai ver isso. E no capítulo 25, Deus usa uma metáfora. Eu vou pedir a Maria para abrir 25, versos 3, 9 e 12. Você vai ver uma metáfora de que a Babilônia é o cálice da ira de Deus. Eu vou pedir para ela ler, depois a gente fala sobre isso. 25. Capítulo 25, versos 3, 9, 12 e 15. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Agora 9. Convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor.
e os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Agora versículo 12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Lê o 28 agora. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. O cálice da ira. Vê o 15 também, Maria, por favor. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Muito bem, então você vai ver aqui que Deus vai falar que o cálice, o copo vai transbordar, está transbordando. E é muito interessante e curioso você pensar nessa questão do cálice da ira de Deus. Né? Não é Deus fica zangadinho, tá irritado, não é uma raiva de bicudo, sabe? Quando olha, papai vai avisar 3 vezes, aí avisa 1, avisa 2, encheu a paciência, agora eu vou castigar. Não é isso. Não é uma raiva incontrolável e volátil. O cálice da ira de Deus está falando sobre a justiça de Deus. Deus é tardio para irar-se, mas ele vai julgar, sabe? A gente vai esticando a corda, mas vai chegar uma hora em que o cálice vai se derramar e Deus vai usar coisas que estão à nossa volta, como usou a Babilônia. Não sei se você percebeu, a Marília leu aí, meu servo Nabucodonosor. Depois vai falar, meu servo Ciro. Deus usa as circunstâncias para nos colocar no prumo correto. Bem, a gente já passou no capítulo 1, no capítulo 7, no capítulo 36, no capítulo 25, mas é impossível deixar de pensar no capítulo 18 e 19, a história do oleiro e do barro. Você conhece bem, não é? Quebra minha vida e faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Essa história está aí no capítulo 18 e 19. O oleiro pega o barro, quebra, e tudo isso era um alerta e uma lição da aliança e da esperança. O oleiro vai quebrar, o vaso vai fazer de novo, porque ele cuida, ele está querendo aperfeiçoar a cada um que se deixa moldar pelo Senhor. Aí depois você tem do capítulo 26 ao 45 o julgamento de Israel. Jeremias é rejeitado completamente. É daí que vem a história, na verdade no capítulo 34 em diante, vai ver a história de que Jeremias é carregado para o Egito. Eles pegam Jeremias e escondem Jeremias para ele não falar mais, não profetizar mais, escondem Jeremias para o Egito. O julgamento também vai vir porque Jeremias lê a profecia diante do rei e o rei rasga e queima tudo que Baruque havia escrito. E Deus fala para Jeremias, quando ele volta para casa, escreve de novo. Escreve de novo, e ele escreve novamente, mostrando que Deus ainda tem esperança para as nações. Veja agora, Marília, por favor, capítulo, eu não escrevi o versículo, não acredito, capítulos 31 a 33, eu vou ficar devendo essa, que Deus vai falar que a grande esperança, a aliança tinha sido totalmente destruída. 7, 8, 9, 2, 3,
4, 5. A aliança do Sinai era uma aliança de mão dupla. Você pode ler em Deuteronômio capítulo 30, você vai perceber o que é a aliança de mão dupla. Eu faço um pacto com você e você faz um pacto comigo. Casamento é uma aliança de mão dupla. Eu fiz um pacto com a Marília e a Marília fez um pacto comigo. Então os dois andam juntos porque os dois têm compromisso mútuo. É muito interessante isso. A aliança é feita dessa forma aqui. Mas eles quebraram essa aliança. E aí Jeremias vai falar que agora, olha que coisa legal, as leis estarão dentro do coração de vocês. Agora as leis não estarão mais do lado de fora, impostas para o lado de dentro, mas as leis estarão impressas dentro do seu coração. Por quê? Se a lei estiver impressa dentro do meu coração, naturalmente eu vou respeitar, eu vou cumprir, e se eu cometer algum erro, o Senhor, eu peço perdão e o Senhor me abençoa. Eu gosto de pensar nisso, de que o verdadeiro pacto é o pacto que acontece dentro do nosso coração. E Deus, eu não anotei, eu vou ficar devendo isso mesmo, eu não anotei, Deus vai dizer que as palavras estarão agora no seu coração, como diz lá em Deuteronômio, mas as palavras no coração é que vão fazer toda a diferença. Essa é a esperança de futuro, porque Deus vai vir, a esperança de Israel virá, e a esperança de Israel vai mexer com os nossos corações. Vocês estão entendendo o que Jeremias está falando? Jeremias está falando que Deus não desistiu de suas promessas. E mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel à sua palavra e aos seus ensinos. Eu vou pedir agora a Maria para abrir lá no capítulo 52. O capítulo 52 tem um paralelo do capítulo 52, destruição e exílio, que o livro termina com destruição, mas também termina com esperança. Se você for olhar, o capítulo 52 de Jeremias vai fazer um paralelo com 2 Reis, capítulo 25, que aí, Marília, vê o versículo que vai falar que o rei vai sentar à mesa e vai ser preservada a descendência de Davi, será preservada. Enquanto ela procura ali, eu infelizmente não anotei isso, o versículo, mas a descendência de Davi vai ser preservada. Aqui em Jeremias tem tanta coisa, gente. Tem a história que Jeremias vai falar: façam casas lá, construam cidade, rendam-se, porque mesmo lá no cativeiro Deus será com vocês. Agora vamos pensar nas conexões, nos paralelos que existem entre Pedro e Jeremias. A primeira coisa que a gente vê é essa, que o trabalho de Deus é feito em parceria, é feito em conjunto. Eu completo o trabalho de Deus que você também começou, ou que eu começo e você completa. Achou o versículo, Marília? Que vai falar, a Marília vai ler o versículo que vai falar sobre a descendência de Davi sendo preservada mesmo no cativeiro. Vai. 31. Qual o versículo? 31. 52, capítulo 52, versículo 31. No ano 37 do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou o rei Joaquim de Judá da prisão no dia 25 do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que o dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. Dia a dia, o rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária enquanto ele viveu, até o dia da sua morte. A descendência de Davi foi preservada. Foi lá no cativeiro que o povo aprendeu que nosso Deus é único.
Foi lá no cativeiro que eles aprenderam que Deus é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares. Foi lá no cativeiro babilônico que o povo de Deus entendeu que Deus é onipotente e tem a história em suas mãos. É no cativeiro. É no cativeiro que a gente aprende que o Senhor está conosco todos os tempos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, veja como as palavras de Pedro lá, resista, o sofrimento a semente da esperança do futuro, é a mesma coisa que Jeremias fala. Por que que isso fica só como informação intelectual em nossa cabeça? E a gente não consegue fazer a conexão dessa realidade lá de Jeremias, a realidade de Pedro e a realidade que nós vivemos hoje. Nós podemos sofrer, não estamos isentos do sofrimento, mas Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, inclusive nos momentos de sofrimento. O que eu desejo, do fundo do coração, é que você entenda, enxergue melhor a questão do profeta Jeremias e da primeira carta de Pedro, para que a gente possa perceber que a gente pode chorar, porque Jeremias é chamado de profeta chorão, é o profeta das lamentações, por isso ele é chamado de profeta chorão, um profeta que sofreu o tempo inteiro, mas o tempo inteiro se manteve fiel. Deus pode ser tardio para irar-se, mas Ele vai julgar. Ele vai julgar a terra, julgará os povos com retidão e com precisão. Então vamos viver como um barro sendo moldado pelo Supremo Oleiro, que é o nosso pastor. Deus te abençoe. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu